Bem-vindo a mais um Ecoáfrica. Apesar das muitas ameaças ambientais que o nosso planeta enfrenta, ainda existem projetos que nos trazem esperança. Sou Dália Langa, saudações de Maputo, Moçambique. Temos muitas histórias interessantes para si no programa de hoje, então vamos começar por espreitar os destaques. Neste programa vemos como o plástico está a ser reciclado no Egito. Também como os mergulhadores voluntários na Espanha estão a remover metais do oceano. E ainda porque as florestas no Quênia são provedoras de serviços. Em África, muitas vezes ouvimos falar sobre a caça furtiva de elefantes e o declínio da espécie. É um problema contínuo em alguns países, mas não no Botsuana, que abriga a maior população de elefantes do mundo. O país em África Austral é visto como um modelo no continente em muitos aspectos, como a boa governação, a distribuição justa da riqueza e também na conservação. Nas últimas décadas, o país viu o número de elefantes crescer, mas às vezes entram em conflito com as comunidades locais. Durante a maior parte da história humana, vivemos e coexistimos com a natureza. E isto permitiu que o meio ambiente nos pudesse sustentar até hoje. Porque os ecossistemas funcionam essencialmente bem em conjunto. E os elefantes são pilares muito importantes nos ecossistemas, tal como os humanos. O Alona Serularo sabe do que fala. Nascido e criado aqui na região do Delta do Okavango, é agora o coordenador comunitário de extensão e educação de elefantes para a África. A instituição de caridade que está empenhada em proteger os elefantes em vias de extinção tem o prazer de ver o seu número crescer. Tem sido um desafio. Todos os habitantes locais têm histórias sobre encontros próximos com estes animais selvagens. A comunidade está situada numa rota de migração de elefantes a caminho dos bebedouros. Estamos mesmo junto ao rio. Quando os elefantes chegam para beber, dependendo de como o vento sopra, cheiram as nossas colheitas e vêm e comem-nas. No passado, os aldeões costumavam queimar malaguetas para afastar os elefantes, mesmo dormindo nos campos, para manter os fogos durante a época da colheita. Vi o primeiro elefante aqui há cerca de 35 anos e o número tem aumentado ano após ano. Mas a agricultura é a nossa principal fonte de rendimento e é também a nossa paixão. Por isso, continuamos a cultivar. Não desistimos apesar dos conflitos com os elefantes. Mas, desde que a Elefantes para a África colocou uma vedação elétrica à volta dos campos, há alguns meses atrás, notou-se uma melhoria. Desde então, não são relatados casos de visitas inesperadas de elefantes. É descansar os agricultores sobre o medo de perder as suas plantações. O delta do Okavango do Botsuana é um dos últimos grandes santuários naturais de África. O Alona ajuda os habitantes locais a reconhecer que viver em harmonia com a natureza tem benefícios. Tenho medo dos elefantes, mas eles ajudam ao sustento das pessoas. Por isso, não quero que eles desapareçam. O turismo é o segundo maior contribuinte para o PIB de Botsuana, depois dos diamantes. Muitos habitantes locais encontram trabalho em alojamentos turísticos, um número crescente dos quais se concentra na sustentabilidade. O Botsuana está a adotar uma abordagem progressiva à conservação. Materiais de construção como o betão não são permitidos nesta área. Tudo deve estar em harmonia com a natureza. Se não conservamos isto e não trabalhamos em conjunto com a comunidade, não haverá vida selvagem para os turistas virem ver.
Para incutir nas crianças uma paixão pela conservação, o Alona visita frequentemente as escolas. Também partilha dicas sobre como se comportar com os animais selvagens. Certifiquem-se de que não estão no meio de um grupo de elefantes. Nunca se mantém entre um hipopótamo e a água, pois a água é o seu lugar seguro. Grande parte do trabalho deste ecologista envolve a sensibilização da comunidade, mas ele também passa muito tempo no terreno. Existem mais elefantes no Botsuana do que em qualquer outro país do mundo. São cerca de 130 mil no total. Os elefantes são animais sociais, mas como é que eles interagem? Estamos a tentar construir uma base de dados que nos ajude a analisar as interações sociais entre os elefantes. Funciona basicamente como uma rede social. Dadas as semelhanças sociais entre elefantes e humanos, a coexistência pacífica parece ser um objetivo execuível e que vale a pena perseguir para todos os habitantes do delta do Okavango. Que projeto maravilhoso! Agora damos um salto até a Europa. Sabia que dançar a noite toda pode ser bom para o meio ambiente? Uma discoteca na Escócia encontrou uma maneira de aproveitar o calor produzido pelo corpo humano dos visitantes para gerar energia limpa. Então, o que está à espera? Coloque o corpo a mexer. Aqui, os dançarinos ajudam a salvar o ambiente. A discoteca SWG3, em Glasgow, armazena o calor corporal produzido pelos bailarinos e reutiliza-o. Porque hoje em dia as pessoas querem que as coisas sejam mais sustentáveis, até durante uma saída à noite. Faz-nos sentir bem, contribuir para ajudar o ambiente e outras coisas. O planeta é um presente para nós, mas nós não somos um presente para o planeta. Precisamos fazer parte disto. Continuaremos a dançar aos 70 se o planeta não estiver em chamas. Este sistema é chamado Body Heat e transforma as pistas de dança em mini centrais. Cada pessoa fornece cerca de 150 a 450 watts. A energia é depois utilizada nos diversos espaços da discoteca durante o dia. Estamos a tentar captar e aproveitar a energia criada pelo calor em concertos ou discotecas. O objetivo é reduzir a nossa pegada energética e o consumo de eletricidade para remover completamente a utilização de gás. Os ventiladores no teto absorvem o ar quente das 3 pistas de dança. As bombas de calor transportam depois a energia para o pátio utilizando um fluido de transporte. Lá é armazenada em buracos de 200 metros de profundidade para ser reutilizada mais tarde. O sistema inovador é único e demorou 3 anos a ser desenvolvido. O calor que vem das caixas no teto demora cerca de 1 minuto a chegar aos furos, mas o tempo que se pode armazenar o calor é muito flexível. Ou seja, podemos colocar lá o calor durante a noite e utilizá-lo durante o dia, mas também podemos colocá-lo lá durante o verão e retirá-lo no inverno. Assim, podemos ter diferentes períodos de armazenamento. Mas quanto CO2 é que o sistema reduz e é realmente sustentável? As bombas de calor funcionam realmente de forma eficiente. Só é necessário um pouco de energia elétrica para fazer muito aquecimento. Assim, ao retirar as caldeiras a gás do sistema de aquecimento, estamos a poupar 70 toneladas de dióxido de carbono por ano. Mas o local assinou uma tarifa de eletricidade de 100% de energia renovável, ou seja, a eletricidade é toda proveniente de fontes renováveis.
A instalação deste sistema não é barata, custa cerca de 700 mil euros. Ainda assim, outros clubes querem seguir o exemplo. A sustentabilidade é realmente importante para todos. E o que é bonito neste sistema é que convida o cliente a participar nesta redução sem precisar de fazer nada. Só precisam de aparecer, dançar e divertir-se. Esta discoteca na Escócia está a abrir o caminho e a mostrar que proteger o ambiente pode ser muito divertido. Aqui, excesso é bom. Quanto mais selvagem for a dança, mais ela ajuda ao planeta. Uau, que ideia incrível! Ainda na Europa, a nossa próxima reportagem leva-nos ao Mediterrâneo. Este mar que divide o sul da Europa e o norte de África ficou cheio de detritos. E isso não incomoda apenas os nadadores. Também é muito nocivo para a vida marinha e para todo o ecossistema. É por isso que mergulhadores na Espanha estão a unir-se para acabar com resíduos tóxicos da água. Cavalos marinhos, corais, erva de Neptuno, garopas e algas habitam as águas do Mediterrâneo ao largo de Múrcia, no sudeste de Espanha. Com 73 quilômetros de costa e a maior lagoa de água salgada da Europa, é um paraíso para a pesca recreativa. Mas muitos pescadores usam chumbadas e o chumbo ameaça a vida marinha. Pongamos el caso de un pez que viene a alimentarse de una alga que está viviendo encima de un bloque de plomo. Imaginemos um peixe alimentar-se de algas que cresceram num pedaço de chumbo. Ao comer as algas, também ingere o chumbo que entra na cadeia alimentar marinha. O peixe pequeno é comido por um maior e assim sucessivamente até acabar no nosso prato. De alimentos marinos, pues ese plomo puede llegar a nuestro plato. Alguns pescadores já começaram a utilizar chumbadas de cerâmica ou zinco. Mas a ONU estima que metais perigosos continuam a ir parar aos oceanos todos os anos. Para combater o problema, voluntários da Hippocampus, Organização para a Proteção de Cavalos Marinhos, lançaram o projeto Plumbum. Plumbum é uma ideia, um projeto que nasceu depois de tantas imersões. O Plumbum surge após muitos mergulhos em que vimos muito lixo de metal e chumbo usado na pesca, como redes cheias de chumbadas. Profissional, como a que vemos aqui, redes que estão cargadíssimas de plomo. Para remover os metais do mar, o projeto conta com mergulhadores voluntários como Félix Araes Herans. Hoje, junta-se a uma expedição de limpeza em Cabo de Palos, uma aldeia na bacia do Mediterrâneo. Vamos a recoger plomo del fundo. Vamos recolher chumbadas e anzóis de pesca no fundo do mar. Pequenas peças que ficam meio enterradas. Vamos ver se temos sorte. Vamos a ver se temos sorte. Os mergulhadores usam detetores de metais e recolhem entre 4 e 45 quilos de chumbo em cada limpeza. Os resultados são registrados no website. Desde 2017, mais de 14 mil chumbadas, o equivalente a 1 tonelada de chumbo, foram removidas do Mediterrâneo. O Plumbum também contribui para a economia circular através da reciclagem. Foram distribuídos 200 contentores em centros de mergulho e clubes de iates, onde os mergulhadores podem depositar as peças que recolhem. E aqui é onde depositamos o plomo. Pomos o chumbo aqui. Depois a associação leva-o para as empresas parceiras.
Podem reciclar o metal para ser usado novamente, em baterias, por exemplo. Para novos plomos, para novas baterias, etc, etc. Os contentores cheios vão para o Centro de Recuperação de Metais Pesados. O projeto já levou mais de 900 quilos para a reciclagem. Além do chumbo, lixo como plástico, latas e vidro prejudica o ecossistema marinho. Normalmente, só os mergulhadores testemunham os danos. Por isso, o Plumbum organiza exposições para sensibilizar o público. Quem não mergulha pode imaginar o que está debaixo de água, mas não sabe realmente. Se mostrarmos fotografias e explicarmos as consequências do lixo no mar, ganham mais consciência. Realmente o visitante se consciencia mais. O Plumbum está também a trabalhar com governos para implementar políticas amigas do ambiente marinho e pede a todas as pessoas que parem de deitar lixo no mar. Atravessamos o Mediterrâneo indo da Espanha para o Egito. O país do norte de África tem um grande problema de gestão de resíduos. Todos os anos produz 100 milhões de toneladas de lixo, grande parte do qual é plástico. Mas por que não usá-lo para fazer algo útil? Fique com Faça a Sua Parte desta semana. Plástico, plástico e mais plástico. Grande parte do que aqui vemos são sacos descartáveis. Isto porque no Egito ainda são produzidos todos os anos cerca de 7 mil milhões de sacos de plástico. Viver no Cairo é ver mais sacos de plástico a voar no céu do que pássaros. A maior parte do lixo vem parar aqui, conhecida como Cidade do Lixo, localizada num bairro copta cristão no centro do Cairo. Sem os chamados catadores de lixo, a cidade afogar-se-ia em resíduos. A metrópole produz mais de 7 mil toneladas de lixo todos os dias. 85% é aqui separado e reciclado. Uma realidade da qual a startup Apfuse está a tirar partido. Fundada há 10 anos por 2 jovens estudantes de design, a empresa começou a fabricar em 2018. O espaço fica também na Cidade do Lixo. Trabalhar aqui permite que os locais ganhem muito mais do que ganhariam a reciclar lixo. O principal objetivo da nossa marca é criar um produto que sirva às comunidades que precisam de emprego e reduzir os resíduos plásticos, contribuindo também para o aumento da consciencialização ambiental. Todas as malas, cadernos ou mochilas são únicas. Embora alguns tenham chamado a marca de lixo, o negócio tem crescido, tanto em lojas físicas como online e até internacionalmente. Desde 2018, a Apfuse já deu uma segunda vida a mais de 1 milhão de sacos de plástico, 400 mil garrafas de plástico e 400 pneus de carros. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Pequenas e feitas de plástico. Estas saquetas até podem ser úteis, mas vão parar rapidamente ao lixo. Traçamos o percurso de uma saqueta desde a origem das matérias-primas ao seu fim num contentor de lixo. Descobrimos por que é que o número de saquetas está a crescer, porque são tão lucrativas para as empresas e tão desastrosas para o nosso planeta. Mais informações em inglês, dw.com/plastic. As florestas são benéficas em muitos aspectos, incluindo a regulação do clima, fornecimento de água, madeira, energia, biodiversidade e muito mais. Mas estão a desaparecer a um ritmo alarmante. Nos últimos 10 anos, a cobertura florestal do Quênia caiu de 10% para 6% da superfície do país. Mas há uma boa notícia.
Mais de 5.000 pessoas que invadiram e se estabeleceram ilegalmente em algumas partes da floresta Quiricia, no centro do país, decidiram sair voluntariamente. Isso abriu caminho para a regeneração natural da floresta. Mãos fortes, solo fértil e água. Muitas árvores vão nascer graças a esta simples combinação. Aqui na floresta Quiricia, no centro do Quênia, as mulheres Samburu cultivam árvores num viveiro comunitário. Recebem financiamento do governo e de várias organizações. Até agora foram plantadas 80.000 árvores. Os viveiros têm sido um benefício real. Conseguimos ganhar dinheiro para pagar as propinas dos nossos filhos ou iniciar negócios. Mas nem sempre foi assim. Até 2020, poucos Samburu pensavam na reflorestação. Para fazer carvão, muitos cortavam árvores na floresta Quiricia. Com 92.000 hectares, esta reserva florestal alimenta grandes rios e é uma importante fonte de água no condado de Samburu. Ao longo de décadas, milhares de pessoas instalaram-se na floresta ou perto dela e deixaram o gado pastar. Uma utilização não regulamentada dos seus recursos que acabou por destruir 1/3 da área total. As comunidades perceberam então que a sobreexploração estava a pôr em risco o futuro da floresta. Tínhamos de caminhar 5 quilômetros para ir buscar água. A floresta estava claramente a morrer. Assim, em finais de 2019, os Samburu decidiram partir. A emissora nacional do Quênia, KBC, acompanhou a história. Algumas das famílias já deixaram a floresta. Outras estão a demolir as suas casas enquanto se preparam para partir. As pessoas afetadas dizem que saem voluntariamente. O que poderia ter sido uma fonte de conflito entre o governo e a comunidade local foi resolvido de uma forma pacífica. Penso que abandonar uma floresta sem pressão do governo é algo único no mundo. Ninguém nos obrigou. Apercebemos-nos dos problemas. Vimos os nossos animais a morrer sem pasto. Também estamos a perder vidas. Por isso, decidimos que o melhor era sairmos. Cuidar da nossa floresta para que a floresta possa cuidar de nós. Uma vez tomada a decisão, os Samburu receberam vários apoios, incluindo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Identificamos em conjunto as necessidades das partes envolvidas, para saber, por exemplo, quais eram as necessidades na gestão da floresta e assegurar também o acesso e a utilização realmente sustentável dos recursos florestais. Por exemplo, a fazer mel. Organizações locais e internacionais formaram a comunidade em apicultura sustentável e a produção de mel disparou. Hoje, a tribo ganha quase 30.000 euros por ano com a colheita do mel. A maior parte das vezes, chegamos a 1 tonelada em 2 meses. Estes são alguns dos lucros que estamos a obter. Nos arredores da floresta Quiricia, os Samburu estão a construir um futuro para si que não prejudique o ambiente. Lenta, mas seguramente a floresta e a fauna estão a começar a reflorescer. À medida que a vegetação e o solo recuperam, o ecossistema está também a reter mais água. Depois de termos deixado a floresta, vimos coisas únicas a acontecer. Por exemplo, esta barragem está cheia de água e o nível de água está a subir para as nossas casas. Os Samburu estão a reparar que aqui os efeitos da seca não são tão dramáticos como há alguns anos.
E assim encerramos o programa de hoje. Esperamos que tenha gostado e que volte a estar conosco na próxima semana. Não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais para que possamos estar em contato. É tudo por hoje. Sou Dália Langa a despedir-me a partir de Maputo, Moçambique. Na próxima semana no Ecoáfrica veremos como a tecnologia ajuda a combater a desflorestação na Costa do Marfim e as embalagens biodegradáveis feitas de algas marinhas no Reino Unido. E mostramos ainda a próxima geração de ambientalistas do Ruanda. Não perca!